Mateus capítulo 26, versículo 26, a ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, tendo abençoado, partiu e deu aos seus discípulos: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desde desta hora em diante, não bebereis do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de Deus, de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: essa noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito que ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, postou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e assim como tu queres. E voltando para os discípulos, o achou dormindo e disse: Pedro, então em nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou aos seus discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora do Filho do Homem, está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que o traidor se aproxima. Jesus falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba de espadas e cacetetes, vindo da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Ora, o traidor que havia dado este sinal: aquele a quem eu beijar, este prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todo aquele que lança a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e cacetetes para me prender, como salteador, todos os dias no templo eu ensinava, eu assentava convosco ensinando, não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam se reunido os escribas e os anciãos, para Pedro. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todos os sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenar à morte. E nada acharam, apesar de terem apresentado muitas falsas testemunhas. Mas afinal compareceram 2, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e retificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada responde o que diz a teu respeito contra ti, que depõe contra ti? Jesus, porém, guardou em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos dizes se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunha? E que ouvistes agora a blasfêmia? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: réu de morte. Então
uns cuspiram no seu rosto e lhes davam murros, e outros os abofetaram, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, senhoras e senhores, o que estava acontecendo aqui? Né? Jesus estava dando uma ceia para os seus discípulos, né, para comemorar a nova aliança dele. Essa nova aliança dele seria ele sendo o novo perdoador de pecados, o novo Deus no meio dos discípulos. Então ele parte o pão no meio dos discípulos, ali dizendo que o pão seria o corpo dele, e derrama o vinho dos discípulos dele, dizendo que ali seria o sangue dele derramado pelos discípulos. Ou seja, a nova aliança estava estabelecida ali. Jesus iria morrer, e a morte de Jesus significaria que os discípulos deles nunca mais precisariam sacrificar animais para perdão dos seus pecados, porque o próprio Jesus os perdoou dos pecados deles, certo? Aí o texto vai dizer que Pedro foi avisado, certo? Pedro foi avisado, e Jesus vai dizer para Pedro que Pedro, né, ainda naquela noite se escandalizaria com ele, porque ele seria ferido, né, e o fato dele ter sido ferido, as ovelhas dele, no caso os discípulos dele, iriam se separar dele, certo? Iriam se dispersar dele, né? Mas aí Jesus vai dizer que ele na ressurreição dele, ele iria se encontrar com eles na Galiléia, ou seja, ele iria ser ferido a espada naquele momento ali, os discípulos dele iriam se dissipar dele, mas viria outro no lugar dele, porque a ressurreição quer dizer isso, né? Vem outro no lugar dele para governar no lugar dele, certo? Aí o texto vai dizer que Pedro disse para Jesus assim, ainda que você seja o tropeço na minha vida, eu jamais será, assim que você seja um tropeço para outros, Jesus, você jamais será um tropeço na minha vida. Aí Jesus vai dizer para ele: em verdade eu te digo, Pedro, que ainda nesta noite, antes do galo cantar, você vai me negar, ou seja, quando chegar a madrugada, eles vão vir me prender e você vai me negar, Pedro. Aí Pedro vai dizer para ele, né? Ainda que eu venha morrer contigo, Senhor Jesus, Senhor, eu não vou te negar, né? Aí os discípulos vão dizer que também, ainda que eles tenham que morrer por Jesus, eles não vão negar Jesus. E lembrando, aí Jesus vai para o monte orar, né? Aí chega no monte lá, ele vai orar, ele pede para o pai dele, para que, se o pai dele fosse possível, o pai dele pudesse afastar dele aquele cálice. Por quê? Porque ele não queria dar o sangue dele e morrer para o perdão do pecado dos discípulos, né? Ele estava fazendo isso apenas porque era a vontade do pai dele. Então ele pede para o pai dele: se for possível afastar de mim essa missão de ter que dar minha vida para perdão dos pecados dos discípulos que me seguem, você faça isso, mas entenda que isso não é minha vontade, Deus. Mas aí o texto vai dizer que ele pediu os discípulos para vigiarem para ele. Quando ele chega lá, os discípulos estão dormindo, né? Ele fala para os discípulos para continuar a orar, né? E para não cair em tentação e vigiar, porque ele vai ser preso naquela noite ali, né? Mas aí ele não recebe resposta nenhuma de Deus, ou seja, ele vai ter que cumprir essa missão dele aí de perdoar o pecado dos judeus, né? Dando seu próprio sangue, né? Aí o texto vai dizer que ele faz isso por 3 vezes. Aí nessas 3 vezes que ele volta, ele topa os discípulos dele dormindo. Ele fica nervoso com os discípulos dele que estavam lá com ele, que era Tiago, Pedro e João, né? Aí ele fala para os discípulos dele o seguinte, né? Vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora, né? Chamando a atenção dos discípulos dele. Aí os discípulos dele, Jesus volta e diz para os discípulos dele assim: levanta, 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 porque o traidor está se aproximando, e o filho do homem, ou seja, eu serei entregue aos pecadores, ou seja, às autoridades, né? Porque as autoridades vão prender ele, né? Porque ele estava se colocando como Deus acima da lei do sábado, né? Acima, se colocando como perdoador de pecados, né? Se colocando como se fosse o próprio Deus ali, né? Dos judeus, e os judeus não consideravam ele como Deus, né? Como autoridade nenhuma nesse sentido, né? Aí o texto vai dizer que ele vai ser preso, senhoras e senhores, certo? Judas vai chegar, vai beijar o rosto direito dele, né? Vai beijar o rosto dele, ele vai ser preso, né? Aí ele vai dizer para Judas por que Judas está fazendo ali, né? Aí ele vai ser preso. Aí um dos discípulos dele lança a espada e dá uma espadada na orelha de Judas, que é o servo do sumo sacerdote, né? Aí o texto vai dizer que Jesus fala com ele: Pedro, coloca a espada de novo na bainha, porque aquele que fere a espada será ferido a espada. Então, ou seja, ele está dizendo assim: Pedro, se você está ferindo Judas aí, você também vai ser ferido por ele, certo? Aí o texto vai dizer que Judas pega, guarda a espada, né? Aí naquele momento Jesus pega e diz para a multidão, né? Eu estava com vocês dentro do templo, ensinando para vocês dentro do templo, sentado com vocês lá, né? E até aquele momento vocês não me prenderam, e agora vocês vêm me prenderem como um saqueador, como um bandido. Se eu quisesse, eu pedia ao meu pai, ele mandava 1000 anjos aqui para poder me proteger, né? Eu só estou sendo preso agora para se cumprir a profecia dos profetas, né? Ou seja, dos discípulos que escreviam a respeito dele, que eram profetas, né? Ou seja, de que ele deveria ser preso e morto para perdoar os pecados dos discípulos, né?
Aí o texto vai dizer que ele vai estar perante o Sinédrio, os discípulos, as autoridades de Jerusalém vão levar ele perante o Sinédrio, né, para condenar ele. Aí chama vários testemunhas lá, não acho nenhuma testemunha lá para poder acusar ele, né, porque todas as testemunhas são falsas. Aí o texto vai dizer que chega duas testemunhas lá e que acusam Jesus de ter dito que iria destruir o santuário, né, no terceiro dia, né? Ele destruiu o santuário e reconstruiu outro no terceiro dia. Isso, quem que era isso que entregaram Jesus, que deram testemunha verdadeira sobre ele? Eram os próprios discípulos dele, porque quando ele estava ensinando dentro do templo lá, que era maior que Deus, que perdoava pecados, né? Quando ele sai, os discípulos dele vão chamar ele para mostrar o templo. O que ele disse para os discípulos dele, né? Haverá dias que o templo será destruído e não haverá pedra sobre pedra, porque eu vou reconstruir no terceiro dia, né? Então, quem entregou ele aqui perante o Sinédrio aqui foram os próprios discípulos dele, né? Dizendo que não acharam os judeus, nem Judas foi o principal responsável pela morte dele, porque Judas traiu ele, beijou ele, entregando ele como Cristo, como filho do homem lá, mas até aí não tinha achado nenhuma prova para poder condenar ele de morte, né? Mas aí aparece os dois discípulos dele aqui, que eu acredito que seja o Tiago, o João, ou até mesmo o próprio Pedro, né? Que disse que ele um dia falou que ia destruir o templo de Jerusalém, ou seja, destruir o lugar mais importante para os judeus, né? Isso aí seria uma condenação para a morte dele. Aí as autoridades de Jerusalém perguntam para Jesus: você viu o que dizem a teu respeito? Você não vai dizer nada? Jesus vai se manter calado e diz para ele que hoje ainda naquele dia eles veriam o Filho do Homem se assentado à direita do Todo-Poderoso, né? Ou seja, ele sendo condenado como criminoso, né? Uma pessoa que ele destruiu o templo de Jerusalém, o patrimônio dos judeus, né? Um patrimônio sagrado dos judeus, né? Dizendo que ele que veio estabelecer a nova lei deles, colocando como lei, rei dos judeus lá, de se sentar ao lado do Todo-Poderoso, ou seja, a lei é sentar do lado à direita do rei daqueles tempos, né? Do rei Herodes, né? Aí os judeus vão dizer assim: não, ele é contra o nosso Deus, ele é contra a nossa tradição e está dizendo que vai se sentar à direita do Todo-Poderoso, porque se sentar à direita do Todo-Poderoso é se estar do lado do Todo-Poderoso, né? Aí eles vão dizer, ele está blasfemando, o que mais nós precisamos de prova para acusar ele? Aí eles concordaram que ele estava blasfemando e condenaram ele de morte, porque eles colocavam como Deus lá, como perdoador de pecados lá, dizendo que ele destruiu o templo de Jerusalém, que estabeleceu o novo reino dele lá, etc. e tal. E o Deus que ele acreditava, que eles colocavam, não era o mesmo Deus que os judeus acreditavam e queriam, né? Então você vê que tem uma grande semelhança da prisão de Jair Bolsonaro com a prisão do Messias, né? De Jesus, porque a história se repete, né? Ele pede para os discípulos dele vigiarem, Bolsonaro pediu para os discípulos dele vigiarem ontem, né? E os discípulos eles estão vigiando, a polícia chega e prende ele, né? E prende ele por quê? Porque ele quer convencer as pessoas aí contra a autoridade, né? Ele, Jesus e Jair Messias Bolsonaro, né? Lutar contra as autoridades e destruir todas as autoridades, né? Então, ou seja, eles, o Messias dos tempos dos judeus, né? Aquele Jesus dos tempos dos judeus é o mesmo Jair Messias Bolsonaro de hoje, né? Que é juntar multidões para ir contra as autoridades, planejar matar as autoridades, estabelecer o próprio reino dele, a própria lei dele, né? Então, ou seja, como eu sempre digo, né? Jesus não errou quando disse que era Deus, né? Porque não foi o ser humano, não foi Deus que criou o ser humano, foi o ser humano que criou Deus. Então, todos nós somos deuses, né? O problema é que ele queria perverter a lei, a tradição do povo, se colocando acima do Deus do povo judeu, se colocando como o próprio Deus do povo judeu, né? Fazendo com que eles quebrassem a lei e a tradição deles mais importante, né? E dizendo que as pessoas tinham que amar ele mais do que o próprio pai e a mãe, né? Ou seja, ele exigia adoração e aqueles que não adorassem ele ia jogar no fogo do inferno, considerar pecador e ia matar o filho da espada, né? Eu já, por exemplo, amo a Gisele Bündchen, que é uma deusa para mim, né? E amo de livre e espontânea vontade, né? Amo todo o meu amor, com toda a minha vida para sempre, né? E depois do sempre também. E não sou obrigado a fazer isso, apenas faço porque admiro ela, entende? Então Jesus errou feio.